Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 20. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo no dia 19, mas ele vai ficar para o dia 20 de janeiro, quarta-feira, tá? Que eu tenho gravado essa semana com um dia de antecedência. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se não está, se inscreva, compartilhe e vamos à mensagem de hoje. Também, se você tem alegria e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente, o Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês hoje Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não consegue, as pessoas não têm o entendimento da dimensão, da exata dimensão do que o que significa ter paz com Deus. Ter paz com Deus, querido, a gente precisa entender que ter paz com Deus significa sermos reconciliados com Deus por intermédio da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Isso é ter paz com Deus. Na palavra de Deus, na Bíblia, muitas passagens, elas tratam acerca do que é ter paz com Deus. Mas para estudarmos o assunto de forma bastante clara, bastante objetiva, você deve ler a carta de Paulo aos Romanos, que fala muito, sempre sobre a justiça de Deus. E o capítulo 5, ele tem assim bastante esclarecimento para nós sobre esse assunto. Paulo, ele trata no capítulo 5 de Romanos, especialmente acerca da eficácia da justificação pela fé e dos frutos produzidos por ela. Para tanto, que do apóstolo Paulo, ele recorre a um paralelo entre Adão e Cristo, entre a condenação que aconteceu ali no Jardim do Éden por causa da queda do pecado de Adão e a justificação de Jesus ali na cruz por causa da sua obediência e de uma vida sem pecado. Com isso, Paulo ele conseguiu de uma forma assim muito clara, muito perfeita, explicar o que realmente significa ter paz com Deus, ser reconciliado com Deus. Por que o homem precisava de paz, precisava dessa paz, dessa reconciliação? Porque essa paz foi quebrada, querido. Quando Adão caiu ali no Jardim do Éden, o que a gente conhece como a queda da humanidade, Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus, o homem foi separado de Deus, o homem morreu espiritualmente e ficou separado de Deus. No sentido de que, por causa da desobediência pelo pecado, a comunhão que antes havia entre o homem e Deus foi quebrada. E o homem ficou separado, porque Deus é santo e Deus não podia ter comunhão com um pecador. Aí foi separado, foi quebrada essa comunhão. Essa paz foi quebrada. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e hereditariamente foi passando de geração em geração, né? E por causa do pecado entrou também a morte. Com a transgressão de Adão, toda a humanidade caiu em pecado. Isso significa que todos pecaram, então estão assim destituídos da glória de Deus. É o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Em outras palavras, querido, o pecado tornou o homem inimigo de Deus, por causa da sua natureza. Romanos 5, versículo 10 diz isso. Por si só, querido, o homem algum, ele busca a Deus, porque todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Romanos 3, de 10 a 12. O homem não podia ter comunhão com Deus, por causa da sua natureza pecaminosa. Esse estado de inimizade, obviamente, significa que não há paz, pois a justiça e a santidade de Deus exige a punição do pecado do homem. Então Deus tinha que resolver essa situação para que o homem voltasse a ter, fosse reconciliado e pudesse ter novamente comunhão com ele. O que Deus fez? Deus, então, precisava restabelecer essa paz. O homem, ele por si só, sozinho, ele não é capaz de se reconciliar com Deus, pelos seus méritos próprios, ele não é capaz de se reconciliar com Deus por causa da sua natureza. Então não há qualquer, querido,
mérito ou justiça própria, humana, que credencia o homem a desfrutar da comunhão com o Criador. Dessa forma, a paz com Deus ela só pode ser restabelecida através da obra expiatória, da obra redentora de Cristo na cruz. Isso implica, na verdade, que só é possível ter paz com Deus quando se está vestido da justiça que Jesus Cristo nos transmite. Só é possível quando estamos vestidos da justiça pelos méritos de Cristo, não pelos méritos humanos. Dessa forma, a palavra de Deus que ela nos ensina que foi o sacrifício de Cristo que trouxe a reconciliação a toda a humanidade, mas só desfruta dessa reconciliação aqueles que creem no Senhor Jesus e o confessam como Senhor e Salvador, como está escrito lá em Romanos 10, no versículo 9 e 10, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, queridos? Na mente de Deus, toda a humanidade está salva, mas só desfruta, só recebe a salvação aqueles que creem em Jesus e o confessam como Senhor. Sabe, querido, pelo mérito, o homem ele não merecia ter paz com Deus. Todos, já vimos lá como diz Romanos 3,23, todos pecaram, estão separados da glória de Deus, estão separados de Deus. Ninguém poderia ser considerado justo por suas próprias obras, pelos seus próprios méritos diante de Deus. A grande verdade, querido, é que Jesus, ele morreu por nós quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores. Romanos 5, versículo 6 diz isso. Ou seja, nós não éramos dignos ou merecíamos um ato de compaixão. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco nisso, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Isso, querido, é o suficiente para entender que nós não merecíamos ter paz com Deus. Ninguém que é detestável merece ter qualquer tipo de benefício. E esse é exatamente o estado em que nós nos encontrávamos. Mas por sua infinita graça, pelo seu infinito amor, através da morte de Cristo, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, Deus amou os detestáveis e deu a eles a condição de serem salvos. Amém, queridos? O que nós precisamos fazer, querido? Quebrar o nosso orgulho, não querer nos justificar pelo nosso mérito, mas receber esse favor, esse presente de Deus, porque nós, por nós mesmos, não podemos nos reconciliar com Deus. O que é ter paz com Deus, então? Como eu já disse anteriormente, queridos, ter paz com Deus é basicamente ter sido reconciliado com Ele por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Esse estado de reconciliação com Ele, por meio da obra de Cristo, naturalmente nos conduz a uma condição de pleno contentamento, pois resulta na convicção inabalável de que tudo está bem e na certeza de que, através de Cristo, nossa condição mudou de culpado para justo, de condenado para justificado, de merecedores do salário do pecado para recebedores do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Romanos 6, versículo 23, diz isso. Amém, queridos? Então, é claro que essa paz que hoje nós temos com Deus, ela tem origem no próprio Deus. E é uma bênção, é um dom, a qual Cristo concedeu aos redimidos, aqueles que creem em Jesus e foram redimidos, Aí Jesus removeu o abismo que nos separava de Deus. E hoje nós podemos ter acesso ao trono do Pai, acesso a essa graça. Ter paz com Deus, queridos, é saber que a ira dele não está mais sobre nós, pois em Cristo nós somos aceitos, fomos perdoados, fomos redimidos. O apóstolo Paulo, ele escreveu a sua carta aos Romanos, para os cristãos de Roma, dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo no versículo 11, que nós recebemos agora a reconciliação, ou seja, já estamos em paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, querido, nós temos acesso à presença do Pai. O próprio Deus,
por intermédio do seu Espírito, o Espírito Santo, veio habitar dentro de nós. E hoje nós temos 24 horas acesso à presença de Deus por meio do seu Espírito que está em nós. Amém, querido? Portanto, nos versículos 1 e 2 de Romanos que eu li inicialmente, nós temos uma contemplação completa dos efeitos da justificação em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Temos paz com Deus porque já fomos perdoados. Temos paz com Deus porque fomos reconciliados. Temos paz com Deus porque fomos redimidos. Isso é um fato, um fato consumado, querido, imutável. Agora, no presente momento, nós temos acesso pela fé à graça na qual estamos firmes. E por fim nós desfrutamos do privilégio de termos a convicção de que a glória futura está garantida. A nossa eternidade começa agora com Deus. Ele já veio habitar em nós. E nós podemos desfrutar da plenitude, da vida plena que Jesus Cristo conquistou para nós. Como João diz no Evangelho, em João capítulo 1, e temos recebido da sua graça, né? Da plenitude da sua graça, e graça sobre graça. Amém? Segundo aos Coríntios 5, 21, quero terminar com esse versículo. Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Justiça aqui, querido, no grego, é a palavra de kaiosune, que no sentido amplo ela significa estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável diante de Deus. Ou seja, santo, perdoado, redimido. Eu poderia ler para você assim, segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse-nos dada uma condição, a condição aceitável diante de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço porque somos justificados, Pai, pela fé, por intermédio da obra salvadora de Jesus Cristo, que nós cremos. Jesus nos substituiu naquela cruz, pagou o preço do nosso pecado, pagou o preço da nossa salvação, da nossa cura. Por isso hoje, Pai, estamos reconciliados com o Senhor e temos paz com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por tão grande amor e por tão grande obra que foi nos creditada, Pai, em nome de Jesus. Querido, se você está aqui comigo nesse vídeo, eu queria que você repetisse comigo. Diga assim comigo: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra como homem, viveu aqui sem pecado, mas morreu pelos meus pecados. Mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. E hoje, Jesus Cristo está vivo, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que creem no seu nome. Eu creio no Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, queridos? Pai, eu oro também em favor da Irani Rosa. Pai, anjos do Senhor, continue ali, guardando a vida dela. Todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus que intenta contra a vida dela, seja banido daquele hospital, daquele apartamento, Pai, onde ela está, e que ela saia daquele lugar, Pai, completamente restaurada, sem nenhuma sequela, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, oro também pelas nossas grávidas, pela Gigliane, pela Roberta, pela Kelly, pela Fernanda. Te agradeço pela gravidez delas transcorrendo normalmente, tudo normal. Pai, esses bebês se desenvolvendo com perfeição e ao final um parto com tudo transcorrendo normal. Em nome de Jesus, declaro sobre cada um dos irmãos que estão assistindo o vídeo, cada um dos irmãos da Vida Plena Ministério Internacional, saúde, paz, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz. Até a próxima. Dê o seu like, comente e compartilhe este vídeo.